Olá, pessoal! Vamos ver aqui um exemplo de demonstração de alguns dos axiomas de espaços vetoriais. Nesta questão, nós selecionamos apenas 5 dos 10 axiomas que são necessários para que um conjunto, com as suas operações, seja um espaço vetorial. Então, veja bem, nosso conjunto é o conjunto V, que é o próprio R2, constituído pelos vetores da forma V1, V2, que tem coordenadas reais. As operações desse conjunto são as seguintes: a adição de dois vetores apenas soma as coordenadas correspondentes, e a multiplicação do vetor por um escalar k multiplica cada uma das coordenadas por 2 vezes k. Essas aqui são nossas regras que devem ser seguidas nos axiomas. Então, nos axiomas onde tiver a operação de adição, vocês devem obedecer à regra que foi dada. E onde tiver a operação de multiplicação, por exemplo, nesse número 4, que tem a multiplicação aqui, 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 aqui também no número 5, nós vamos obedecer à regra que foi dada para a multiplicação por escalar. Então, vamos ver como se demonstra cada uma delas. Então, vamos lá. Prova dos axiomas. Vamos começar, então, com o axioma número 1. Então, no axioma 1, nós temos o seguinte: 3 vetores, U, V e W. Então, você vai olhar para o seu conjunto e vai observar que ele é constituído por vetores de 2 coordenadas, e você tem que definir esses 3 vetores. Então, nós vamos ter aqui o vetor U, vamos definir também um vetor V e, em seguida, um vetor W. Então, nós temos nosso vetor V e teremos também o vetor W da forma W1, W2. Geralmente, a gente coloca as coordenadas dos vetores com a mesma letra que você escolheu para nomear o seu vetor. Isso é opcional, fica a critério de cada um. Então, no primeiro axioma, nós vamos... Como é um axioma, notem aqui que ele é um axioma que fala de... Ele é um axioma que tem uma equação, olha só. Ele tem a equação U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Esses axiomas que têm a equação, nós vamos trabalhar com o primeiro membro da equação, depois vamos desenvolver o segundo membro e nós vamos simplesmente comparar os resultados obtidos. Se você obteve o mesmo resultado para as duas equações, você vai dizer que o axioma é válido. Se você tiver conseguido resultados diferentes, a conclusão é que o axioma não é válido, certo? Vamos então desenvolver o nosso primeiro membro aí da equação, que é, então vamos trabalhar aqui com a expressão U mais V mais W. Certo? Isso é igual a... que é igual. O vetor U, vamos simplesmente anotar, né? O vetor U é o 1, o 2. Mais, agora eu vou somar V com W, eu vou colocar aqui um colchete, porque nossos vetores já vão ter parênteses, então eu vou ter aqui V1, V2, que é o vetor V, mais as coordenadas do vetor W, que é W1, W2. Fecho o colchete, certo? Que vai ser igual, o vetor 1, o 2, nós vamos anotar, mas agora, dentro desse colchete, eu vou ter que realizar esta operação de adição. Então, você vai lá na definição dada e vai observar, eu preciso somar coordenadas correspondentes. Então, você vai somar V1 com W1, então é V1 mais W1, e V2 com W2, V2 mais W2. Então, aqui está o resultado da adição do seu vetor. Agora, note que nós precisamos agora fazer essa próxima operação de adição, que está
aqui, ó, que está aqui. Esta operação de adição. Então, nós vamos novamente olhar para a nossa regra e fazer aí a nossa aplicação da definição que foi dada, que é somar as coordenadas correspondentes. Então, o vetor resultante será o 1, que vai somar com a primeira coordenada do próximo vetor, que é V1 mais W1. E a segunda coordenada vai ser o 2, que vai ser somado com V2 mais W2. Pronto, nós desenvolvemos o primeiro membro da equação do axioma 1. Então, vamos parar por aqui e agora nós vamos desenvolver o segundo membro. Então, vamos lá. Desenvolvendo o segundo membro, nós temos o seguinte. Vamos desenvolver o segundo membro. Aqui, próxima página. Coloquei aqui um lembretezinho, nós mudamos aqui nossa página. Eu coloquei aqui um lembretezinho de que nós estamos fazendo aqui ao lado, ó. Então, vamos lá. O segundo membro da equação, nós vamos desenvolver U mais V, que vai ser somado com W, certo? Então, vamos lá. Isso é igual a... Agora, eu vou colocar o colchete aqui no início, que vai ser o 1, o 2, mais V1, V2. Este aqui é a soma dos dois vetores, que vai ser somado com o vetor W. Vou passar aqui por cima, isso não tem problema nenhum, tá? W1 mais W2, certo? Que vai ser igual a... dentro dos colchetes, nós vamos iniciar. Então, eu vou tirar o colchete porque nós vamos já trabalhar com ele. Então, o 1, o 2 mais V1, V2, você vai trabalhar com o 1 mais V1, vírgula, o 2 mais V2, que é a adição aí desses dois primeiros vetores, que você vai somar com o próximo vetor, que é W1, W2, certo? Pronto. Agora, nós vamos ter o quê? Igual, agora fazer essa próxima adição, que nós vamos pegar, então, a primeira coordenada do primeiro vetor, que é o 1V1, e vai ser adicionado com a primeira coordenada do próximo vetor, que é o W1, vírgula. A segunda coordenada do primeiro vetor, que é o 2V2, vai ser somado com W2, que é o próximo vetor, certo? Agora, observe aqui a expressão que a gente conseguiu, que é essa aqui. Observe a expressão anterior que a gente desenvolveu na primeira equação, onde nós temos, ó, a mesma expressão. Então, comparando as expressões, a gente vai concluir que nós temos aí expressões iguais. Então, você vai concluir que o axioma 1 é válido. Então, como você encontrou que o mais V, U mais V mais W, U mais V mais W é igual a U mais V mais o W, certo? Satisfazendo aí o primeiro axioma, ok? Agora, o nosso próximo axioma que nós vamos demonstrar é o seguinte, ó. Nós vamos mostrar que existe um vetor chamado de vetor nulo, que satisfaz a seguinte propriedade. O vetor nulo mais V tem que ser igual a próprio V, só que a gente tem que ter consciência aqui, que como se trata de demonstração, nós temos que encontrar as coordenadas desse vetor nulo. Por isso que tem esse existe na frente. Existe um vetor nulo satisfazendo essa operação. Esse símbolo, esse O, esse zero com a setinha, significa vetor, é apenas um símbolo. A gente sabe que o nome dele é vetor nulo, mas as suas coordenadas, elas se adaptam, elas se adequam ao próprio conjunto e às operações que são definidas. Então, vamos agora trabalhar com este axioma. Então, no axioma 2, nós teremos o seguinte. Como nós queremos encontrar esse vetor nulo, nós vamos informar aqui coordenadas arbitrárias para ele. Por exemplo, pode ser um xy,
e nós vamos encontrar essas coordenadas, encontrar x e y. Quem são x e y, certo? Nós vamos encontrar. Nós sabemos uma coisa, este vetor deve satisfazer o seguinte, nós vamos pegar um vetor aqui arbitrário, o vetor v, que tem as coordenadas v1, v2, e nós sabemos que este vetor nulo deve satisfazer, esse vetor v aqui pertence ao conjunto que nós estamos trabalhando, pertence ao nosso v, onde o nosso v é o espaço vetorial, ok? E nós queremos aqui, então, mostrar que o vetor nulo, nós já sabemos que vetor nulo mais v coincide com o próprio v. Essa expressão que nós temos aqui, ela é uma equação que nós vamos obedecer e trabalhar com ela para encontrar as coordenadas do nosso vetor nulo. Então, vamos lá, substituir os vetores nessa equação e fazer os nossos cálculos. Então, substituindo os vetores aqui, nós teremos o seguinte, ó, vetor nulo, nós demos as coordenadas para ele de x, y. Então, x e y mais o vetor v, nós atribuímos v1, v2. Então, v1, v2, e essa soma tem que ser igual a v1, v2. v1, v2, certo? Então, daqui você terá o seguinte, a primeira coordenada, o primeiro membro dessa equação vai ser x mais v1, você vai obedecer as operações que são dadas, que são as coordenadas correspondentes. E aqui vai ser y mais v2, de acordo com a adição que foi definida. E o segundo membro vai ser v1, v2, certo? Agora você tem uma igualdade de vetores. Essa equaçãozinha que vai surgir aqui, ela vai te ajudar a encontrar essas coordenadas. Então, você vai obter aqui o que deve acontecer para que esses vetores sejam iguais. O x mais v1 tem que ser igual a v1. E o y mais v2, o y mais v2 tem que coincidir com v2. Mas para que isso aconteça, o que você precisa ter? Você precisa ter x igual a 0 e o y igual a 0. Aí, com isso, então, você acaba encontrando as coordenadas desse vetor que você chamou de xy. Então, esse seu xy, ele precisa ser 0, 0. Então, você encontrou aqui o vetor a partir das operações e das propriedades que ele precisa satisfazer, certo? Muito bem. Vamos ao próximo axioma. Então, nosso próximo axioma que nós vamos demonstrar é o seguinte. Nós vamos agora mostrar a existência do inverso aditivo. Então, é o número 3. Então, nós vamos mostrar que lá no número 3, nós queremos encontrar um vetor que vai ter esse símbolo, ó, menos v, e ele precisa pertencer ao espaço que nós estamos trabalhando, que é o v. E quando você somar v mais esse vetor menos v, você vai encontrar o vetor nulo que a gente encontrou no item anterior, certo? Então, também é um axioma de existência. Então, nós vamos informar aqui coordenadas arbitrárias que nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar esse vetor aqui. Nós vamos utilizar um vetor v da forma v1, v2. Esse aqui é o vetor arbitrário do conjunto. Ele pertence ao nosso conjunto v, certo? Então, vamos trabalhar com a equação. Então, nós temos que obedecer qual equação? Nós temos que obedecer a equação v mais menos v tem que ser igual a vetor nulo. Então, nós vamos aqui substituir os nossos elementos aqui nessa equação, certo? E vamos fazer os nossos cálculos para encontrar as coordenadas desse vetor. Então,
Substituindo as coordenadas aqui, nós teremos o seguinte: o vetor V, que é da forma, vamos colocar aqui na frente, então substituindo aqui nós vamos ter o vetor V, que é o V1, V2, certo? Mais esse menos V você chamou de XY, nós estamos chamando de XY, e o vetor nulo nós encontramos no item anterior, que é 0, 0. Então, é de acordo com este vetor nulo que nós vamos encontrar esse inverso aditivo. Então, somando aqui, de acordo com a definição que foi dada no exercício, então a soma desses dois vetores vai ficar V1 mais X, V2 mais Y, que é igual a vetor nulo, que é o 0, 0, certo? Agora, comparando esses dois vetores, a gente nota que V1 mais X tem que ser igual a vetor nulo. E V2 mais Y tem que ser igual a vetor nulo. Então, para que isso aconteça, quem que tem que ser o seu X? Quem é o X? O X tem que ser menos V1. Menos V1 para quando somar com V1 dá 0. E quem tem que ser o Y? Menos V2. Então, assim você consegue descobrir, consegue obter que menos V tem que ser menos V1 menos V2 para aquele V que você encontrou. Para que você disse que o seu V é V1, V2, certo? Então, olha só. Para o V que você escolheu, que é V1, V2, o menos V tem que ser menos V1, menos V2. Muito bem, pessoal. Esse é o axioma 3. O axioma 4 que nós vamos mostrar é esta soma de K mais L vezes V. Então, vamos lá. Então, agora aqui no axioma 4, nós queremos mostrar que K mais L vezes V é igual a K vezes V mais L vezes V. Então, você vai precisar de dois escalares reais, K e L. K e L pertencem aos reais. E você vai precisar de apenas um vetor, que é do espaço vetorial. Então, vamos pegar V de coordenadas V1, V2. V1, V2, certo? Pertence ao espaço V. Como esses elementos, esse V pertence a V, K e L são reais, nós vamos obedecer aqui, pessoal, a operação de multiplicação que foi definida no conjunto. Então, a gente precisa obedecer aí, ó, esta operação de multiplicação que agora vai ser utilizada, né? Então, vamos lá. Então, olha só, também é um axioma que tem equação. Então, nós vamos desenvolver o primeiro membro da equação, que é K mais L, que multiplica o vetor V. E nós vamos trabalhar com esse primeiro membro. Depois, vamos desenvolver o segundo membro e comparar. Então, isso é igual a... Vamos substituir os elementos. Então, K mais L, quem é o vetor V? Tem coordenadas V1, V2, certo? Aqui, notem que nós temos uma multiplicação desse termo K mais L, que eu vou olhar como um número só, vezes o vetor V1, V2. E nós vamos, então, aplicar a definição de multiplicação, que manda fazer o quê? Pegar o escalar e multiplicar por 2, né? Então, tem um 2 aqui na frente, e multiplica ainda pela coordenada do vetor. Então, tem agora V1. E a segunda coordenada vai pegar esse 2, multiplicar por K mais L e multiplicar por V2, certo? Essa é a segunda coordenada. Quando você chegar nesse ponto, você vai agora trabalhar com as coordenadas que você tem aqui no seu vetor. Cada coordenada dessa é uma operação com números reais. Então, você pode trabalhar aqui multiplicando primeiro, por exemplo, esse 2 dentro do parêntese. Então, nós teremos, ó, multiplicando por 2, você vai ter 2K mais 2L, que multiplica o número V1. E na segunda coordenada, você vai ter 2K mais 2L,
que multiplica o número V2, certo? Agora, vamos novamente aplicar a propriedade distributiva, que 2K multiplica V1, 2L multiplica V1. Então, nós teremos, ó, vamos lá. Isso vai ser igual a 2K que multiplica V1 vai ficar 2K V1 mais 2L multiplica V1, 2L V1, certo? E na segunda coordenada, igual, vai ficar 2K que multiplica V2 mais 2L que multiplica V2. Pronto. Nós desenvolvemos completamente o primeiro membro da nossa equação e nós temos aí essa expressão. Vamos parar por aqui e vamos desenvolver agora o segundo membro da equação para a gente fazer a nossa comparação, né? Então, vamos lá, desenvolvendo o segundo membro, que é KV mais LV. Vamos desenvolver essa expressão aqui e vamos encontrar aí o resultado dessa expressão. Então, você tem K, quem é V? Não é V1, V2, certo? Coordenadas V1, V2, mais L vezes V, tem as coordenadas V1, V2, que é igual, de acordo com a multiplicação, a regra que foi dada, K que multiplica V1, V2 é 2K V1, vírgula 2K V2. A mesma coisa com o próximo vetor. L que multiplica V1, V2 vai ser 2L V1 mais 2L V2. Vai fechar aqui, certo? Que vai ser igual a... Agora você vai usar a definição de adição. Notem aqui, quando eu fiz 2LV1 mais 2LV2 e 2KV1 mais 2KV2, eu estou usando o K e o L porque são os escalares que estão sendo usados aqui na multiplicação. Quando o exercício escreveu essa regra, K vezes V, esse K a gente precisa compreender que é qualquer escalar real. Se eu mudar o nominho dele, a letra que representa o escalar, como aconteceu aqui, eu vou adaptar também a multiplicação. Onde tem K, vai aparecer o novo escalar que você está usando, como esse L que nós temos aqui, certo? Então, vamos continuar. Então, agora nós vamos fazer aí a operação de adição que apareceu, que é somar os escalares, somar as coordenadas correspondentes de acordo com a definição de adição que nós temos na questão. Então, nós vamos ter 2KV1 mais 2LV1, certo? É a primeira coordenada. E a segunda coordenada vai ser 2KV2 mais 2LV2, que é a segunda coordenada. Agora, observem a comparação das duas expressões, que é a mesma coisa. Então, nós vamos concluir que, comparando as duas expressões, nós temos a validade, né, do axioma. Então, logo, nós mostramos que K mais L, que multiplica o vetor V, coincide com K, que multiplica V, mais L, que multiplica V, tornando válido aí este axioma. Vamos mostrar agora o último axioma. Então, agora o próximo axioma é a multiplicação pelo número 1. Então, vamos voltar só um minutinho aqui. Olha só aqui o último axioma. 1 vezes U é igual a U. Vamos ver se esse axioma é válido? Então, vamos lá. Então, o próximo axioma, que é o axioma 5. Aqui, gente, nós renumeramos os axiomas, porque o exercício só pediu 5 axiomas, tá? Então, 1 vezes U ou 1 vezes V, tá? Tanto faz a letrinha que você vai usar. 1 vezes U
é igual a U. O livro que nós estamos utilizando é o do Howard Anton. Ele lista 10 axiomas, porque ele coloca o fechamento da adição e da multiplicação por escalar na lista dos axiomas. Tem autores que colocam essa condição no próprio enunciado do teorema, da definição, e então ele lista apenas 8 axiomas, certo? Então vai depender aí do autor que você está estudando, tá? Então olha só, nós vamos obedecer a definição. Aqui também é um axioma de equação. Nós podemos desenvolver aqui, ó, o primeiro membro. Vamos seguir rigorosamente o que a gente estava fazendo anteriormente. O primeiro membro. Então, 1 vezes U. 1 vezes U é o número 1 que multiplica o vetor 1, o 2, certo? De acordo com a definição de multiplicação que foi dada, eu tenho que pegar o número 2, multiplicar pelo escalar que está sendo usado e multiplicar pela coordenada do vetor. Multiplicar o número 2 pelo escalar e pela coordenada do vetor. Aí chegamos na multiplicação. Em cada coordenada nós temos números reais. Então, 2 vezes 1 vezes o 1 vai dar 2, o 1. E 2 vezes 1 vezes o 2, 2, o 2. E acabamos aqui o primeiro membro da nossa equação. Vamos ao segundo membro. Então, agora vamos fazer aqui o nosso segundo membro, que é apenas o vetor U. Esse vetor U é o vetor 1, o 2, certo? Agora você vai comparar. Então, olha só, agora nesse aqui você vai observar que nós não temos mais a igualdade do primeiro membro com o segundo membro. Então, nós vamos observar neste, observe que nós temos agora 1 vezes U diferente de U, certo? Logo, o axioma não é válido. Logo, o axioma não é válido. Se a gente estivesse pedindo para você analisar se o conjunto é espaço vetorial com as operações que foram dadas, você iria concluir que o conjunto não é espaço vetorial, pois esse axioma aqui foi falho, ele não está sendo válido. Quando você encontrar um axioma que falha, não precisa nem analisar os próximos, caso o exercício esteja pedindo para você provar que é espaço vetorial. Nessa questão aqui, a gente só está pedindo para analisar os axiomas de 1 a 5. Nós não queremos saber se é espaço vetorial ou não, ok, pessoal? Então é isto. Revejam essa questão, refaçam, para vocês tirarem as suas dúvidas, tá?